Gente, muito obrigado, bem-vindo todos vocês. E hoje é um dia que tem uma data bastante especial e por acaso eu vou falar sobre essa data e eu aproveitei para trazer um tema bastante convidativo, né? Hoje nós estamos comemorando a Inconfidência Mineira, 21 de abril. E, na verdade, esse 21 de abril é a morte que se comemora de Joaquim José da Silva Xavier, que é o alferes, né? Um alferes que era dentista. E daí ele recebeu esse nome de Tiradentes. Muito bem. E ele é um herói da Inconfidência Mineira. O que estava acontecendo? É uma revolta que aconteceu em 1789 e foi um grupo de pessoas de uma classe social muito boa, onde esse alferes Tiradentes, ele é dentista, ele era de uma classe mais simples. E era um grupo de pessoas que eles estavam lutando contra a cobrança abusiva de impostos praticados pela coroa portuguesa. Era um abuso muito grande ligado com o que eles descobriam de ouros nas Minas Gerais. Então, eles se rebelaram contra isso, e o que mais caracterizava esse grupo de pessoas era uma luta pelos ideais da liberdade e da igualdade. Então, algumas pessoas, elas foram liberadas, elas foram deixadas de lado, obrigada. E quem morreu de uma maneira que foi esquartejado foi o Tiradentes, esse nosso querido Tiradentes. E ele era uma pessoa muito simples, e ele foi esquartejado com a cabeça mostrada assim, olha só o que acontece quando alguém está contra a coroa. Então, o que nós estamos fazendo hoje é principalmente uma gratidão para todo mundo que trabalhou pela liberdade e pela igualdade. Então, nós temos um grande... E a partir daí, muitas outras coisas vieram, muitas outras situações vieram, até que depois, mais para frente, foi culminando a proclamação da República. Então, ele é visto como um grande herói, que ele lutou por essa liberdade. E muita gente começou a fazer uma identificação dele, até do jeito como ele foi morto, com o martírio de Jesus Cristo. Então, eu andei dando umas pesquisadas, né? Assim, quando nós estamos falando de liberdade e de igualdade, nesse nosso tempo agora, falar de liberdade em termos de Brasil, em termos mundiais, o que nós estamos acontecendo? Está cada um na sua casinha, como se a nossa liberdade tivesse sido tirada. Você tem que ficar em casa, você não pode sair, você tem que usar o álcool gel, você tem que usar a máscara. Sua liberdade foi tolhida.
e aí você vai ficar dentro de casa. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito de liberdade. E o que é a liberdade? Liberdade de uma maneira mais geral, não vamos entrar no espiritismo já. Liberdade significa o direito de agir segundo a própria vontade ou livre-arbítrio, desde que pessoas ou instituições não sejam prejudicadas. Uau! Como é que nós podemos agir com liberdade desde que pessoas e instituições não sejam prejudicadas? Será que a gente tem noção do que é alguém prejudicar alguém ou alguma instituição dentro da ética, da moral, dos conceitos que nós temos hoje? E daí eu fui lá no Livro dos Espíritos, onde fala que não existe liberdade absoluta, mas uma liberdade relativa, pois todos precisam um dos outros. Então, a partir do momento que eu tenho que tomar conta, a minha liberdade vai até o momento onde eu não prejudico o outro ou uma instituição, e nós não temos uma liberdade total, absoluta, mais restrita, porque nós precisamos um dos outros. Então, é um aprendizado muito grande, um aprendizado valioso, esse treino da nossa liberdade. Como é que nós vamos usar essa liberdade? Então, a liberdade individual está restrita à liberdade do outro. E quando a minha liberdade individual está restrita para não prejudicar o outro, a instituição, eu tenho liberdade? A gente tem um conceito de que liberdade é fazer o que eu quero. Eu tenho livre, eu faço o que eu bem entendo. E pronto, e acabou. Só que isso não é bem liberdade, porque a partir do momento que eu estou prejudicando alguém ou lesando alguém de alguma maneira, eu deixei de exercer a minha liberdade. Aí nós vamos entrar num outro quesito. Desde que dois seres humanos estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados e, portanto, nenhum deverá gozar a liberdade de maneira absoluta. Aí a gente fala assim, Leila, você está enganada, porque eu, quando penso de uma maneira totalmente livre, eu penso o que eu quiser. Verdade? Mas será que é verdade que a gente pensa o que quer? A partir do que a gente pensa alguma coisa? Nosso pensar está lotado de crenças limitantes. Eu penso alguma coisa do que o outro já falou. Eu penso coisas do que o outro disse. Eu penso coisas que a mamãe, o papai, a religião, alguém falou para mim. E aí eu misturo todas essas coisas com o meu pensar. E isso será que é liberdade? Então, o nosso pensar também ele está carregadíssimo de um pensar que é do outro. E será que isso deixa a gente numa liberdade? Eu tenho a liberdade de exercer meu pensamento, mas dizer que ele é livre, que eu posso pensar o que eu quiser, mas esse pensamento ele está muito, não é contaminado, que eu quero falar a palavra, ele está contaminado, ele está influenciado, não é? Influenciado exatamente por pensamentos, por outras opiniões, por crenças que eu acredito, né, por padrões. Então é uma liberdade, porém ela está sempre sendo influenciada. E a minha ação, eu tenho liberdade de agir do jeito que eu quero? Nem sempre. Agora, uma coisa que é importante, o plantio, ele é voluntário. Eu planto o que eu quiser. Se eu quiser plantar manga, eu planto manga. Eu tenho a liberdade de plantar manga, mas eu não quero colher manga, eu quero colher jabuticaba. Não. A liberdade, ela tem algo chamado de responsabilidade. Junto com a liberdade, nós exercemos um termo de responsabilidade. O plantio é livre, mas o que eu vou colher do que eu plantar tem a ver com o que eu plantei. Então, ele é obrigatório. Então, nós temos que tomar cuidado como é que nós exercemos e se é com responsabilidade que a gente exerce a nossa liberdade.
Por isso que liberdade não é libertinagem. Eu faço o que eu bem entendo, do jeito que eu quero, à medida que eu quero, da forma que eu quero. Não, a liberdade, olha, eu tenho um corpo e esse meu corpo, ele tem um limite. A liberdade também está envolvendo algumas coisas que estão ligadas com o limite. E para nós exercermos a liberdade, nós temos que fazer um trabalho que está na máxima, que é uma máxima inteira, que é: ama o Senhor teu Deus acima de qualquer coisa e ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente exerce essa máxima em que eu tenho um ser que é o meu Criador, que é o Criador do mundo onde eu tenho respeito comigo, com o outro e com o meio ambiente onde eu estou. E quando eu faço para o outro algo, isso eu acho, Leila falando, é uma máxima bem egoísta. Eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim, mas nem sempre o que o outro faz para mim é o que eu quero. Mas aí é um bom começo, porque eu não vou fazer nenhuma maldade comigo, ou eu não vou fazer alguma coisa que eu não goste. Então já é um bom exercício exercer a liberdade, fazendo para o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. E aí nós vamos ter a liberdade com responsabilidade. Para eu ter a liberdade com responsabilidade, eu vou ter uma liberdade de consciência. O que é uma consciência? Tornar presente alguma situação. Então, cada vez que eu me conheço, eu exerço a liberdade de poder atuar sem prejudicar muito a outra pessoa, já que eu vou amar ao próximo, eu vou fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então, aí nós vamos lá no começo, desde que eu não prejudique alguém ou alguma instituição. Aí tem pessoas que falam assim: Leila, a liberdade total é no mundo espiritual. No mundo espiritual nós temos liberdade total. Aonde será que a gente tem mais liberdade? Vivendo num corpo físico ou no mundo espiritual? Quando eu saio do meu corpo físico, nossa, eu posso fazer o que eu quero, porque eu não tenho mais esse corpo que é limitante, que é pesado, aí eu tô livre. E tem muita gente que faz o ato do suicídio falando: eu vou me libertar. Alô, vou contar uma coisa para vocês, isso é um engano. No plano físico, nós temos muito mais liberdade do que no plano espiritual. Ah, Leila, qual é? Vou deixar o corpo. Pois é. Uma coisa eu estar olhando, eu estou de máscara. Cadê minha máscara? Minha máscara está guardada, não sei onde ela está. Eu estou de máscara aqui. Aí, às vezes, a gente encontra uma pessoa e está de máscara. E ela fala: oi, Leila, tudo bem? E eu falo: oi, tudo bem. Eu também estou de máscara. Quando eu estou com a máscara, eu posso estar falando: oi, Brandão, você é muito legal. E mostrando a língua pro Brandão. O Brandão, coitadinho, vai acreditar em mim, que ele é muito legal. Mas ele é legal, muito legal. Mas, quando eu estou no mundo físico, eu posso me esconder nas máscaras que a gente usa do dia a dia. No mundo espiritual, vocês acham que isso acontece? É por sintonia, é por vibração. Então, sabe o que vai acontecer? Acontece que não tem máscara lá. O jeito que eu vibro, o jeito que eu me apresento é do jeito que é. Lá tem uma liberdade, mas é o que é. Aqui eu tenho uma liberdade de poder escolher e fazer alguma coisa, porque eu faço uma coisa chamada máscara, eu disfarço. Então eu uso disso de uma maneira aleatória. E no mundo espiritual é vibracional. É o jeito como eu estou, a vibração com quem eu estou, que isso vai acontecendo, certo? Então, assim, trabalhar com essa liberdade de uma maneira com responsabilidade faz com que nós façamos esse exercício dessa liberdade, onde eu me respeito, respeito a pessoa e respeito o ambiente onde eu estou. Isso é liberdade. Tem muitas coisas que aconteceram, por exemplo, o Viktor Frankl. É fantástico o trabalho dele, do Bert Hellinger, o trabalho do... Aí como chama aquele presidente mesmo, desculpa, da África? Mandela. Quanto que o Mandela... Todo mundo ficou preso. E o que eles criaram? O que eles fizeram? Quantas pessoas estão presas num corpo físico
no corpo físico. Jerônimo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Jerônimo, era um médium maravilhoso que dava palestras incríveis, presos num corpo físico, mas com a liberdade de criar, com a liberdade do coração de trazer ensinamentos incríveis. Então, nós podemos ter a liberdade desde que a gente acesse o nosso eu superior, o nosso brilho, o para que nós estamos aqui, o que nós queremos da nossa existência. Isso é liberdade. É a liberdade de nós construirmos a nossa própria história. Lembrar que o plantio é nós que fazemos. A colheita é o que nós plantamos. Então, essa é a nossa maior liberdade. Como que nós estamos escrevendo o capítulo do nosso livro da vida? O meu capítulo de hoje chama Leila. O capítulo do Bira Bira, o capítulo da Fernanda e Fernanda, no livrão da vida. Nós temos liberdade da gente agir do jeito que a gente quiser. Ai, Leila, não, mas eu tenho os karmas, eu tenho as minhas situações para resolver. Com liberdade. Você pode dar conta disso ou fazer mais. Você que sabe. A gente planta o que quer e colhe com mais responsabilidade. Então, nós podemos ter liberdade para irmos para a nossa vida e nos responsabilizarmos pelos todos que nós estamos fazendo. Fazer e não fazer também é fazer. O não fazer também é um ato. E nós temos liberdade para poder usufruir disso. Então, onde nós temos liberdade, à medida que nós fazemos o nosso plantio do que nós queremos para o nosso dia a dia. Por isso, graças a Deus, existe um plano espiritual, um Jesus, os nossos amigos espirituais para estar conosco, para dirigir, para ajudar a guiar essa nossa existência. E nós vamos, quando a gente deita, quando a gente dorme, fazer a nossa prece. E agora nós vamos para a nossa outra parte, que é para ajudar a liberdade. Quanto mais estamos conheça-te a ti mesmo, porque assim é o autoconhecimento, ele vai fazer esse movimento. Quanto mais eu tenho um conheça-te a ti mesmo, e é a verdade que vai me libertar. A liberdade é uma conquista da verdade, e a verdade é de cada um. É de cada movimento. Bom final de quarta-feira da nossa Inconfidência, com gratidão a esse povo que começou a trabalhar para a nossa liberdade, que nós podemos fazer justiça para nós mesmos, com a liberdade, com responsabilidade.